Olá, bom dia. O Julho das Pretas é um movimento que já nasceu há algum tempo e é nacional, mas ele começou lá pelo Sudeste, onde não tem a maioria de mulheres negras, porque ele é formado por mulheres negras para empoderamento de todas essas mulheres. E agora ele está acontecendo aqui no Maranhão, começa, como o próprio nome diz, é o Julho das Pretas. A programação começou no início do mês e vai até o final, e é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para me dar mais detalhes sobre esse movimento super interessante foi a Clarice Batista, que é coordenadora do movimento Julho das Pretas. Bom dia. Bom dia. Cecília, eu chamei Clarice. Cecília Batista, que é coordenadora do movimento Julho das Pretas. Corrigido. Cecília, bom dia, Cecília. Bom dia. Esse movimento, como ele já começou há algum tempo, a gente pode dizer que ele já está andando sozinho, ele já tá incorporado nessa luta das mulheres negras? Com certeza. Ele já é desenvolvido tem alguns anos pela Rede de Mulheres Negras do Nordeste e pelo Instituto Odara, que na Bahia foi uma das organizações que levantou essa pauta do Julho das Pretas, e ele se espalhou pelo Nordeste. Aqui no Maranhão, um dos grupos que faz a coordenação do Julho das Pretas é o Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, que é o grupo do qual eu faço parte. E aí a gente faz essa função de articular e coordenar as demais organizações no Julho. Até porque esses movimentos, a gente fala Julho das Pretas, eles trabalham todos os meses do ano, né? Exatamente. O Mãe Andresa, por exemplo, trabalha todos os meses, todos os dias, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Aí quando a gente fala em Julho das Pretas, a gente pensa, é um movimento do Nordeste, só de mulheres negras, onde a maioria das mulheres é negra, mas ele começou lá pelo Sudeste. Por quê? Porque a gente tem alguns processos organizativos que eles vão também iniciar nessa região. A Articulação Nacional de Mulheres Negras, ela é uma articulação a nível nacional, que é composta por várias organizações de mulheres negras do Sudeste, do Nordeste, do Norte, de várias regiões do país. E aí a gente vai ter, num primeiro momento, algumas ações mais voltadas para aquela região, porque é lá que funciona a coordenação dessa articulação que funcionava naquele período, e com a Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em 2015, ele vai ganhar mais força e se espalhar. Aqui no Nordeste ele já era realizado, né, dentro dessa pauta da Rede Nordeste também. Entendi. Mas como movimento, porque várias organizações já pautavam o mês de julho, por conta do dia 25, que é o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. Maria, de novo. Vamos. Dia da Mulher Negra. Até eu esqueço. Bom. Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Então, essa data. Dia 25 de julho. Dia 25 de julho. Então, essa já era uma data que já se fazia uma série de ações. Foi uma data que saiu do consenso da Conferência de Durban, que foi a Conferência da África do Sul. E aí, esse processo, ele foi se construindo até que a gente realmente tomou uma posição de ocupar este mês como um mês, né, de ações de visibilidade, de protagonismo das mulheres negras. O que é feito nesse mês? Qual é a programação? Ele foi lançado lá no iniciozinho, né, no dia 3 de julho, né? E a partir daí, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer? No dia 3, primeiro que o tema desse ano, como nós, Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, fazemos parte dessa rede de mulheres negras do Nordeste, geralmente essa rede discute e pauta um tema. O tema desse ano é Mulheres Negras por um Nordeste Livre. E aí, quando a gente pauta o tema da liberdade, é porque essa é uma pauta histórica do movimento de mulheres, a luta, né, por se libertar da escravidão, mas também por um país livre do racismo, livre da LGBTfobia, livre de todas as formas do sexismo, de todas as formas de dominação e exploração. Então, para este ano, o tema que foi escolhido foi por um Nordeste Livre. E aí, dentro dessa pauta, a gente faz uma série de atividades. A gente iniciou no dia 3 com o lançamento do Julho, né, que é a discussão e a apresentação do tema, e teve a Quarta Cultural das Pretas, que foram várias artistas negras que se apresentavam no Centro de Economia Solidária. E aí, ao longo do mês, a gente vai ter uma série de discussões. Agora, dia 12, que é sexta-feira, a gente vai realizar uma discussão sobre análise de conjuntura pelo olhar das mulheres negras. Vai ter uma discussão sobre saúde da mulher negra e sobre juventude negra.
Entendi. Então, ao longo do mês vai sendo realizadas atividades até chegar o dia 25 de julho, Isso, que é o dia culminante de toda essa programação, eu imagino, né? Exatamente. Quando você fala assim, olhar sobre a conjuntura, o que é exatamente que vocês estão falando? O que vai ser analisado nesse dia? Dentro dos movimentos sociais, a gente tinha um processo, né, que durante um tempo a gente construiu muito longo, que é de fazer uma análise, né, de conjuntura, uma análise da realidade social, política e econômica daquele momento que a gente vivencia e como que essa realidade ela é adversa ou não para as pautas que a gente traz. Sim. Então, quando a gente pontua essa análise de conjuntura pelo olhar das mulheres negras, é como que a atual realidade social, política e econômica do país impacta sobre nós. A gente teve recentemente o Atlas da Violência, que faz um recorte da violência a nível nacional e por estado. E a realidade que a gente vê no âmbito da violência contra a mulher, por exemplo, é que se mantém a taxa de 91% dos homicídios. Esses 91% no estado ainda são de mulheres negras. 91%? 91%. E aí, essa violência, como é que ela nos atinge, como é que ela nos impacta? Então, como é que essa realidade atual, ela impacta sobre nós? Entendi. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai tomar um café e volta para conversar sobre o Julho das Pretas. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta aqui, continuamos falando sobre o Julho das Pretas e quem está aqui comigo é Cecília Batista. Chamei certinho agora, Cecília. Cecília Batista. E você estava falando desse olhar sobre a conjuntura e de que forma isso impacta vocês. Pegando esse gancho da violência que você levantou aí, de 91% dos homicídios que acontecem com mulheres são com negras. E como é que vocês avaliam essa política desenvolvida até agora, de empoderamento da mulher negra especificamente? De alguma forma ele está dando os resultados esperados? Está muito lento? A gente está caminhando? Como é que vocês veem essa situação? Olha, a gente observa que existem alguns aspectos no sentido de que hoje a gente consegue fazer uma discussão mais ampliada, né, um debate mais amplo sobre essas pautas, mas infelizmente nós sabemos que a conjuntura do país, né, no atual governo, que é um governo para nós de retrocessos, né, de poucos avanços, inclusive numa série de conquistas que não só o movimento de mulheres negras, mas o movimento de mulheres para o movimento negro tem sido de retrocesso na medida que uma série de políticas pelas quais, né, nós lutamos durante tanto tempo vêm sendo desconstruídas, desarticuladas. Então, isso para nós é muito complicado. A gente tem uma realidade diferenciada no Estado, porque a gente tem um governo que é mais aberto para o diálogo, mas a gente ainda compreende que do ponto de vista de melhoria das estatísticas, né, do atendimento a essa população, isso ainda avança, mas em passos muito lentos, né, muito mais lentos do que nós gostaríamos. Eu imagino. Porque uma política pública, a gente sabe que ela precisa de uma série, né, de condições e de ações para que ela realmente cause um impacto muito mais amplo para essa população. Então, manter essa estatística para nós ainda é uma estatística muito ruim. Porque se a gente continua com 91%, é sinal de que a gente não avançou muito nessa área, né? Principalmente com relação à questão da violência. E hoje a gente fala do feminicídio, que está muito mais explícito, e quando a gente fala feminicídio, a gente tem que dizer que é uma violência e que, portanto, vai entrar nessa estatística. O feminicídio, de alguma forma, também, ele acontece mais entre mulheres negras? Sim, também. Essa estatística que vem com o Atlas da Violência, ele faz esse recorte sobre vários aspectos da violência. A violência contra a juventude, que é a violência urbana, e aí também nessa estatística é a juventude negra quem mais morre no âmbito da violência urbana. E quando ele faz um recorte de homicídios, também faz um recorte sobre a questão do feminicídio, né, que é essa violência específica, pelo simples fato de serem mulheres. E essa violência ela também é majoritariamente sobre esse público. Infelizmente, a gente sabe que nós temos hoje uma estrutura
diferenciada. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos os serviços da Delegacia da Mulher, e todas as outras companheiras que fazem o serviço de atendimento na área da saúde, na área da segurança, a Patrulha Maria da Penha, mas ainda assim, essas estatísticas todas, elas ainda nos atingem de uma forma muito direta. E para nós, isso significa que a gente ainda precisa de avanços, de melhorias, de núcleos regionais, por exemplo, de serviços que possam atender essas mulheres, porque a gente sabe que uma realidade é a realidade da capital e outra realidade é a realidade dos municípios do interior do estado. Porque a gente está aqui na capital, é verdade, a gente tem uma realidade diferenciada, o acesso é mais facilitado, né? Para a mulher negra, lá no interior, a situação é um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, Exatamente. né? O acesso é bem mais difícil. Mas você pode dizer que, assim, esse mês, quando vocês fazem esse movimento, essa visibilidade, esse empoderamento, dá uma força a mais nesse movimento? Com certeza, é um momento de reflexão, mas é um momento também de se construir propostas, pautas, de encaminhá-las. A própria discussão do orçamento participativo, a nossa intenção que a gente já conversou aqui com a exatamente, é participar desse momento do orçamento participativo, que é onde se definem propostas, né, para o financiamento de políticas públicas, né, voltadas para o interesse da população e para os grupos organizados. E a nossa intenção é também participar do orçamento participativo e trazer propostas, questões que possam trazer melhorias de políticas públicas para essas mulheres negras. Entendi. No orçamento participativo, é um bom momento de fazer também essas reivindicações, de apresentar essas políticas mais específicas para a categoria, que de alguma forma possa ser discutidas e aprovadas e depois aplicadas no nosso orçamento? Com certeza. São nesses momentos onde realmente se decidem as políticas, onde se decide orçamento, porque definir uma política sem que ela tenha um orçamento para executá-la, ela é apenas uma intenção de governo. É, só intenção. Né? Então, quando a gente pauta, por exemplo, houveram várias escutas, várias discussões, por exemplo, para se discutir a política de saúde integral da população negra. E dentro dessa política existe um recorte específico para a saúde da mulher negra. Então, quando essas várias escutas elas são realizadas, várias organizações, movimentos e entidades do movimento negro, do movimento de mulheres negras, pode participar e ser ouvido e construir essa política, isso é importante. Mas a aprovação da política por si só não garante a execução das ações se não houver um recurso para que aquelas ações sejam realizadas, como treinamento de pessoal e uma série de outros serviços específicos. Daí a importância de participar dessas discussões para inserir no orçamento participativo e vê-las realizadas depois, né? Só para encerrar, no dia 25 tem uma programação especial. No dia 25 a gente vai fazer um ato de comemoração do Júlio das Pretas, que vai acontecer no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, no anfiteatro, que é uma parte externa que eles têm. Nós vamos começar a partir das 18 horas. Nós vamos ter uma programação que vai apresentar o tema, várias organizações de mulheres, e aí eu gostaria, organizações de mulheres e organizações que pautam o enfrentamento ao racismo e sexismo, também vão estar contribuindo, e aí a gente tem várias companheiras, né, da UBM, APNs, dos terreiros, as companheiras, as mulheres de axé, as mulheres que fazem esse processo de manutenção da religião de matriz africana. A gente vai ter várias companheiras do Centro Aconi, do próprio Mãe Andresa, do Sindoméstica, da União por Moradia e várias outras organizações. São todas as organizações que representam as mulheres de uma forma geral. Exatamente. Só negras não, representam as mulheres. Porque algumas organizações, elas têm um núcleo específico para discutir coordenações, para discutir a pauta das mulheres negras, ou existe um grupo muito considerável de mulheres negras dentro dessas organizações que pautam essa discussão. Então, entendi. Então, o Júlio das Pretas está aí com uma programação super legal, super interessante, hora de fazer a discussão a respeito das políticas públicas que são aplicadas
pelo poder público a esse segmento. E é hora de todo mundo dar força, seja preta, seja branca, seja parda, amarela, qualquer cor. Eu imagino que é sempre bem-vindo no movimento como esse. Mas, Cecília, parabéns pelo movimento de vocês. Tem que dar essa visibilidade, tem que gritar, tem que falar, tem que dizer o que pensa mesmo. E muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Que é isso, de nada. Obrigada a você pela oportunidade. Bom dia a todas. Bom dia para você, bom dia para você. E tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição, tá? É só acessar o nosso site, que você já sabe, é o al.ma.leg.br/TV, que vai estar lá toda a nossa programação prontinha para você. Mas todos os dias eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã, certo? Tchau!